Boa tarde Paraíba e o muito mais dessa segunda-feira. Segunda-feira é de sol, viu? Super bonita, está começando. Hoje eu vou conversar aqui com o psicólogo Ramon Fonseca sobre um assunto que eu tenho certeza é um mal mundial. Nós vamos falar aqui sobre a inveja. Já imaginou o que é isso? Bom, você vai continuar por aí porque o assunto é bom, palpitante e a gente vai por aí. Mas também vamos ter pôr do sol literário. Já ouviu falar sobre esse grande evento que acontece todo mês em João Pessoa, em geral na Academia Paraibana de Letras? Pois é, a gente está aqui hoje com Felipe Avelar, que é violonista e violoncelista, e vai conversar com a gente sobre o evento que acontece na próxima quinta-feira. Mas é claro que a gente tem também gastronomia. É ou não é, Lidiane Moraes? Tem sim, Gerardo. Boa tarde para você. Boa tarde você de casa. Estou aqui ao lado da Aline Grise. Ela é nutricionista. Vai nos ensinar a montar uma salada. Mas, Liz, montar salada todo mundo sabe, não é bem assim, não. Tem os valores nutricionais que ela traz já pra gente, viu, Gerardo? Pois é, segunda-feira é dia de começar uma dieta boa, não é não? Então, fica por aí, se achega, que o Muito Mais está começando e eu estou esperando você. Vamos nessa? Bom, e a gente começa o Muito Mais de hoje já conversando o que tem que ser conversado. Eu vou conversar aqui agora com Ramon Fonseca, que é psicólogo, sobre um assunto que bate em todo mundo, ou na casa de todo mundo, a inveja. O que é isso, doutor? Bem, isso mesmo. Todos nós temos inveja, reconheçamos ou não, temos essa inveja. E o que seria inveja? No dicionário vai dizer que é o desejo, o dissabor, o desgosto de ver o sucesso do outro. Então seria não simplesmente admirar, mas ficar triste com o sucesso do outro. Olha só, a gente vai às ruas, que o nosso repórter Alex Rodrigues está na rua para trazer alguma pergunta de um telespectador. Vamos lá. Rapaz, um desse eu queria, viu? Ô, Gerardo, olha só, a gente veio até aqui a orla de João Pessoa saber quem é que já sentiu inveja. Será que o pessoal vai revelar pra gente? Vamos lá saber? Simbora! Deixa eu te fazer uma pergunta bem curiosa. A gente vai discutir um tema no programa segunda-feira, inveja. Já sentiu ou alguém já sentiu de você? Já. Sentiu ou alguém sentiu de você? Eu acho que eu sinto mais inveja. De uma amiga, da roupa, do que é? De roupas. Não é inveja. É tipo, a gente acha outra pessoa mais bonita do que a gente. Isso também não é inveja, depende da maneira que a gente pensa, né? Já sentiram uma da outra ou de alguém? Não? Agora... De alguém já, não vou mentir. De quem? Não posso dizer não. Pode dizer não? Era inveja de quê? Meu Deus. Prefere não comentar? É. Agora vem cá, já sentiram inveja de vocês? Eu acho que já, né? Mas assim, Já? De quê? Pelo fato, não é nem de questão de ter bens materiais, mas às vezes a gente é mais popular do que tem mais amizade, essas coisas assim. As mulheres sentem mais invejas umas das outras do que os Mais homens? respeitável. Rapaz, a inveja é o mal da humanidade. Eu tenho inveja boa das pessoas que eu vejo prosperar. Mas tem muita gente que tem uma inveja dos outros que faz o cara se derrubar, né? E existe essa inveja boa mesmo? Existe. Por exemplo? Rapaz, quando eu vejo alguém andando com um carro bom, eu tenho uma inveja daquele carro. Eu falo, rapaz, um dia eu preciso comprar um carro daquele. Se ele pode, eu também posso. Qual que é o carro que você quer? Eu quero um Camaro. Bom, inveja boa ou ruim, a gente vai ficando por aqui. Mas e você, Gerardo? Já sentiu inveja de alguém? Bom, por incrível que pareça, eu não vivo sentindo inveja realmente de nada. Tudo que eu quero, eu foco, eu concentro ações e procuro lutar por aquilo que eu quero. Mas é claro que as pessoas, isso é um sentimento que não somos nós que decidimos, ele aparece, ele aflora. Pelo menos que eu entendo seja assim. Eu queria saber do senhor, existe essa história de inveja boa e inveja ruim? Bem, isso é uma questão conceitual. A pessoa é quem sabe, né? Inveja é sempre o estar com raiva do sucesso do outro. Agora a gente confunde inveja boa seria a admiração. Sim. Admirar é eu estar feliz porque o outro tem e gostaria de compartilhar aquilo que o outro tem. O senhor disse uma coisa assim incrível, porque as pessoas têm mania de dizer essa história da inveja boa e inveja ruim, e na verdade é admiração mesmo. Eu olho assim, gostaria de ter e tal. Não é porque esteja com inveja do outro. Eu me encanto com o que o outro tem e gostaria de também ter. Isso é encantamento. Inveja não, é raiva. Eu sinto incômodo porque o outro tem e eu não tenho, o outro aí eu não sou. Isso sim é inveja.
como administrar para não se ter inveja? Bem, isso é um processo de educação, de fato. Agora, às vezes não percebe, mas às vezes os pais não ensinam bem os filhos a não ter inveja. Por exemplo, olha, seu irmão é mais comportado, olha, a nota dele é maior, olha, fulaninho é mais dedicado. Então, geralmente, desde a educação da infância, nós queremos comparar os outros. Então, inveja é comparação. Mas quando a gente educa para, olha, faça a sua tarefa, não importa o que o outro está fazendo, a gente educa para solidariedade. Quando a educação é desde a primeira infância para a solidariedade, a gente consegue controlar, digamos, o sentimento da inveja. Porque todos nós, em algum momento, vamos ficar um pouco tristes com o sucesso do outro e o nosso insucesso. Mas isso é um processo educativo. A gente tem como identificar alguém que está invejando o que a gente tem. Eu digo isso porque às vezes a pessoa não consegue identificar facilmente. Sim. Bem, depende do refinamento da inveja. Tem gente que Também, sabe ter inveja. Justamente. Algumas pessoas vão dizer que estão admiradas e não vão expressar o sentimento. Então, essa pessoa não tem como desconfiar que é inveja. Outras ficam despeitadas, quando fica visivelmente perturbado porque você tem algo que ela gostaria de ter. Então, identificar pode ser fácil quando a pessoa ela explicita o seu incômodo. Mas quando ela não explicita o incômodo, de fato, o invejado não tem como descobrir. Eu estava raciocinando aqui que, quando houve a pergunta do nosso Alex Silvestre, eu não respondi com a propriedade com que você falou aqui da história da inveja e da admiração. Né? Eu não sinto inveja de ninguém. Eu admiro algumas pessoas. Sim. Isso aí. Porque inveja, eu não olho para o que o outro tem. Sim. Eu busco aquilo que eu quero ter. Então, é bem diferente de estar olhando e pensando, eu queria tanto isso, não sei o quê, e ficando com raiva, né? Como você estava falando aí. Isso mesmo. Dois sentimentos estão na base da inveja, que é baixa autoestima e baixo senso de responsabilidade. Porque se eu não gosto do que eu tenho, se eu não gosto de mim, tudo do outro vai ser melhor. Então, isso gera uma raiva, gera inveja. Ou então, se eu acho que nada depende de mim, tudo depende dos outros. Ele ganhou, ele foi mais favorecido, eu também sinto raiva e sinto inveja. Tem gente que tem doença para tudo, né? Toda solução e tal. Qual é um remédio para a gente evitar a inveja? Ou que ela prospere mais, ou que ela seja alimentada? Bem, feliz ou infelizmente, não existe remédio na farmácia para inveja. Claro. Se existisse, seria maravilhoso. Mas, de fato, é um processo de educação. Os pais educando. Isso se dá também em um processo religioso. Então, toda a sociedade ela ensina a gente a não invejar, ainda que sempre aquela competição. Numa empresa em que trabalha com equipes em disputa, isso que não promove inveja. Mas o principal seria trabalhar com a autoestima do indivíduo para que ele saiba apreciar as qualidades que tem. Depois da responsabilidade do indivíduo. Eu sou responsável pelo que eu tenho, pelos meus atos. O outro recebeu porque ele também é responsável. Então, desenvolver o senso de responsabilidade, desenvolver a autoestima e, principalmente, a solidariedade. Eu sou capaz de compartilhar. Então, o sucesso do outro, eu também gozo do sucesso do outro. Então, o insucesso do outro, eu também gozo do insucesso do outro. Em outras palavras, antigamente, na geração que meus pais tiveram filhos, não se olhava muito para esse lado da psicologia, né? De como deixava a criança brincar, existia um modelo de educação que fazia com que as crianças tivessem que brincar, tivessem que ser naturais, tal. Hoje, pelo que o senhor está falando aqui, a gente deve ter uma atenção especial ao modelo de educação para poder a gente não incorrer em erros que permitam mais facilmente isso aí. Os padrões mudaram muito. Um exemplo simples. No tempo, provavelmente, dos nossos pais, nossos avós, nós tínhamos 5 irmãos, 3 irmãos, éramos mais de 2, pelo menos. Era. Eu mesmo tinha 4 irmãos. São 4. Então, quando já tem uma fratria, ou seja, uma irmandade, você já aprende a dividir. Agora, quando é filho único, geralmente o filho único ele é muito mais mimado e ele tem, os pais tendem a proteger tanto o filho único que gera quase uma competição com o filho único do outro vizinho. Então, isso é uma mudança de padrão social que interfere também no processo de educação. Outro processo de educação é justamente
Hoje nós temos que estudar cada vez mais, dedicar mais tempo para poder conseguir um emprego melhor. Outra hora não existia essa preocupação tão grande com a competência, com concorrência de vestibular, concorrência de vaga de concurso. Que ela é estimulada hoje, né? Hoje é muito mais estimulada. Estuda para fazer um bom vestibular. Isso, né? Os isso colégios mesmo. fazem nessa diretriz. Os colégios antes tinham aquela família, a escola, então era diferente o contexto. Hoje não. Hoje o melhor colégio é quem melhor passa. Quem mais passa é concorrência. Então não é uma mudança apenas de família, mas do padrão social. Pois é, e a gente vai sair da inveja aqui, dessa teoria prática no comportamento, para ir para uma inveja de emagrecer, comer bem, saudável, né? Conta pra gente aí. Conto sim, tô aqui com a Aline Grise, seja bem-vinda. A Aline é nutricionista. Montar salada parece ser uma coisa bem fácil. Qualquer pessoa pode pegar a folha, misturar, mas não é bem assim. A gente tem que saber exatamente os valores nutricionais que estão lá e quais vão estar faltando na tua dieta. Isso. Não necessariamente de emagrecimento. Conte pra gente qual o segredo de montar uma salada, eu diria perfeita, ideal. Pronto, vamos lá. É um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, né? Prazer, Gerardo. Então, é o seguinte, a gente montar a salada realmente ela não é difícil, né? Mas a gente precisa entender o porquê que estamos comendo salada, né? Por quê? Porque a maior dificuldade na cabeça das pessoas é, eu vou comer salada, eu estou de dieta. Então, já existe isso, né? Já existe um tipo de restrição em relação a isso. Então, as pessoas precisam entender que comer salada é benéfico para a nossa saúde. Ela nos traz muitos benefícios que muitos alimentos não trazem. Então, a partir do momento que a gente colocar isso na nossa mente, na nossa cabeça, a gente vai passar até a comer a salada com mais prazer. É mais uma questão de conscientização do que de emagrecimento ou para ganhar massa muscular, por exemplo. Por quê? Porque foi colocado na cabeça das pessoas que salada remete à dieta, dieta remete à proibição. Exatamente. Então, a gente precisa reverter e mostrar os benefícios, né? A salada ela é riquíssima em vitaminas, minerais. É um dos maiores alimentos que tem uma quantidade maior de fibra, né? Que são as fibras que vão fazer com que o nosso organismo funcione de uma forma perfeita. Então, a partir do momento que a gente entende, tá tudo certo. Não uma cultura, né, doutora? É uma cultura, exatamente. Então, é isso que a gente, como nutricionista, precisa passar aos nossos pacientes. É a cultura do comer bem, é a cultura da longevidade de vida. Né? Então, se eu me alimento bem, ingerindo uma determinada quantidade de nutrientes e vitaminas necessárias para o meu corpo, eu provavelmente vou ter uma longevidade de vida muito maior do que as pessoas que não consomem. É verdade. Né? Então, a gente esquece um pouco proibição e dieta. Na verdade, eu gosto muito de falar reeducação alimentar. Pois é, mas Ariano Suassuna, o grande e gênio paraibano Ariano Suassuna, resistia a adotar na dieta dele a folha, a verdura, porque dizia ele que desde os primórdios o cavalo só chegava a 20 anos e o homem também, era quase isso. Só que ele já estava com quase 90 e o cavalo continua só com os 20 anos de vida. Então, ele não queria comer isso aí. Mas isso aí é claro que é uma ilustração para tornar as coisas engraçadas. Mas eu vejo que isso que você falou tem tudo a ver mesmo. A Folha é muito focada em fazer regime e não de agir como nutriente saudável para a vida. Exatamente. A partir do momento que a gente entende os benefícios dela, a gente tira totalmente essa impressão. Por quê? Porque as folhas, além de riquíssimas em fibras, que a gente encontra em poucos outros alimentos, ela tem a clorofila, né? Ela tem antioxidantes, que são a substância que nos ajuda a impedir os radicais livres. Então, ele tem todos esses benefícios. Tem problemas gastrointestinais que a gente consegue resolver com uma salada. Vamos comer só salada? Não. Aí vem aonde vem nossa montagem, né? O nosso organismo, ele precisa da proteína, da gordura e do carboidrato. Então tem que ter tudo. Na verdade, a gente necessita desses três nutrientes. Né? Tudo é na base do equilíbrio. A vida é equilíbrio. Eu digo muito aos meus pacientes, se a gente não tem um equilíbrio de vida, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, nem no nosso objetivo. Né? Se eu tenho um objetivo de perder peso, se eu tenho um objetivo de ganhar, se eu tenho um objetivo de manter minha saúde, se eu não tiver equilíbrio, eu não consigo. Ou eu tiro demais, ou eu coloco demais. E você hoje vai montar duas saladas diferentes pra gente, eu vou montar duas saladas, né? uma de frango e uma de queijo. Qual que a gente vai montar agora primeiro? Vamos montar a de queijo. A de queijo? Então, vamos colocar os ingredientes na tela para você que está em casa poder ou tirar foto ou anotar.
enquanto a Aline vai montando pra gente, né? A gente tem 2 tipos de folhas aqui, 2 ou 3? 3, Isso, né? Eu tenho o alface crespo e o americano. Sim. Eu tenho a chicória e tenho a rúcula. É importante essa variedade? É importante a variedade, é importante porque cada uma vai ter uma vitamina diferenciada. Sim. E aí, quando eu acoplo todas na minha alimentação, eu consigo absorver todos os nutrientes e vitaminas, tá? Pronto. Eu vou dar uma dica bem legal, porque eu escuto todos os dias, eu não gosto de comer salada, né? Então, a dica é, você parte o alface, porque ele fica mais fácil na hora da degustação, na hora que você vai se alimentar. Você mistura os 2 tipos de alface, 3, crespa, francesa, americana. Tem a francesinha, que é roxa, né? Então Sim. ela dá um colorido mais no prato. A gente come primeiro E aí- com os olhos, né, Aline? Isso, sempre, né? Olha, A eu gente- tenho uma pergunta, que muita gente, às vezes eu vou para algum lugar, restaurante, tudo, e eu vejo que retiram esse talinho da alface. É para retirar ou não? Não, então a gente vai... Eu posso dar 2 respostas para você. A maior concentração de vitaminas e minerais está no talo. Ai, meu Deus, muita gente joga. Isso. E a importância de comer salada na rua é a gente saber aonde comer, porque Sim. a maior concentração de bactérias se concentra no talo da folha. Então a gente precisa saber realmente onde a gente vai consumir, tá? Verdade. Aí você colocou 3 tipos de E aí eu folha. coloquei os 3 tipos de folha, e aí eu vou colocar a rúcula, que é importantíssima. A rúcula tem vitamina E, tem vitamina B2. Me diz uma coisa, Aline. Posso se misturar por acaso... com frutas para ficar cítrico, Ah, tá? adoro isso. Então eu posso colocar uma maçã verde, eu posso colocar uma manga. Com relação à caloria, que é o que muita gente deve estar se perguntando, quando eu adiciono aí 2, 3 tipos de fruta, não vai aumentar? Então, aí vai depender do objetivo de cada um. Se for para né? perda... E isso que é individual, porque Sim. tudo na vida engorda, minha gente, menos a água. Tudo tem caloria, né, doutora? Isso, então a pessoa diz assim, quais são os alimentos que não engordam? Eu Nenhum. não posso falar assim, eu tenho que dizer quais são os alimentos que eu posso consumir, que tem um teor de caloria menor, Sim. no qual eu posso conseguir o meu objetivo. E né? você não pode tirar Não tudo o da que dieta, engorda. né? Isso, eu não posso tirar tudo da dieta. é Eu como evito falei. a manga, porque diz que é muito calórica, eu sou diabético. É correto isso? Não, deixa eu te falar que não. A manga é uma das frutas que mais tem fibras, Sim. né? Por ser E é ter por isso que eu gosto fibras, dela, viu? ela tem absorção maior de açúcar. O que a gente precisa entender e aprender na nutrição Sim. é que todo mundo é nutricionista hoje. É. Né? Isso. Então a gente precisa dosar e pesar aquilo que a gente escuta para levar para nossa vida. É verdade. Então, Como ele todo pode mundo é comer- técnico de futebol, né, doutora? Aí todo mundo sabe, entende. Exatamente. Acha que A ou B é ruim. Todo mundo sabe nutrição, Mas responde, né? quer Tem- dizer que eu posso comer manga. Pode comer manga. É coisa boa. Mas você não pode comer exagerar. manga. Não, só Uma não pode manga pode, exagerar. depois Porque do tudo almoço. na base do É equilíbrio. aquilo que Ninguém eu deve falei, exagerar né? em nada. Nada a gente pode exagerar, a gente tem que ter cautela de tudo, né? A gente faz um prato colorido, eu posso botar um tipo de fruta, tem pessoas que não gostam de misturar o salgado com o doce, Sim. que não deixa de ser. Então você pode colocar um damasco seco, né? Que é um seco também importante. Também é benéfico para a E é nossa muito saúde. saudável, né? Muito saudável. Então você acaba que você torna o seu prato totalmente benéfico. Eu posso colocar uma castanha de caju, uma castanha do Pará. A gente só precisa ter cuidado na castanha do Pará, porque se a gente comer além disso, ela tem muito selênio, perfeito para nossa alimentação, mas ela diminui um pouco o nosso metabolismo. Qual Sim. a quantidade Com isso, ideal? Dia da castanha do 2 Pará? unidades por dia. Ponto, Né? Então não as mais pessoas que não, isso. eu vou absorver uma quantidade muito grande de selênio e aí eu como 5, 6 castanhas. Gente, diminui o metabolismo, consequentemente, a perca de caloria vai retardar. E aí eu vou dizer, eu não tô fazendo dieta e não estou conseguindo perder. Né? O que é que está acontecendo? Foram simplesmente as 5 castanhas. Azeite à vontade. Não, azeite à vontade não. Azeite é uma gordura polissaturada, também muito benéfica para nós, né? Para o nosso coração, baixo colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, mas tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Se eu ultrapasso a quantidade necessária para o meu corpo, eu estou ultrapassando a quantidade de gordura. Sim. Mesmo benéfica, não vai ser legal. Como é que eu sei a quantidade para o meu corpo de azeite? Então, aí Porque quando a, gente cada quando a gente procura um profissional da área, aí ele vai dividir sua dieta, calcular bem direitinho e aí vai estar lá a quantidade que você deve consumir. Como é o consumo de água, né? Isso. Aquela história de 2 litros por dia não serve para todo Isso, mundo, exatamente. né? Tem um cálculozinho que é feito Isso. dependendo do peso. Isso. Aí muitas pessoas me perguntam, a salada substitui uma alimentação? Sim. Uma Substitui. refeição. Uma Substitui. Por quê? Porque aqui eu tenho todos os nutrientes, eu ainda posso colocar uma batata doce, que é a batata doce benéfica.
aquela é, pergunta que você me fez. Off aqui. Independente se eu estou fazendo atividade física ou não, eu posso consumir a batata doce? Sim. A batata doce, ela é um carboidrato benéfico. Né? Quando a gente está fazendo dieta, que as pessoas gostam muito de fazer dieta da moda, eu vou cortar todos os carboidratos. A gente não deve cortar todos os carboidratos. A gente deve ver quais são os carboidratos benéficos para nossa saúde. E para encerrar isso aqui, tá faltando algo, a proteína, é isso? Ou essa não vai Não, essa é a proteína. Tu pode abrir aqui para mim, posso por favor. sim. Essa é a proteína, aqui o queijo, tá? O carboidrato, a batata, a salada. E aí eu vou botar um pouquinho de gergelim para dar um toque. Gengibre? Gergelim. Gergelim. Isso, sim. gergelim. E aí eu boto um pouco de gergelim. As sementes sempre são muito bem-vindas, As sementes né? são muito bem-vindas para pessoas que não têm problemas tipo de diverticulite, tá? Certo. Então a gente tá falando para pessoas saudáveis. Ok. E aí eu posso colocar um molho mostarda com mel, ou posso colocar um molho de ervas finas. Sim. E aí fica a critério. Daqui a pouquinho você vai dizer pra gente como é que faz o molhinho? Isso, faço, Que a gente falo daqui a sim. pouco monta outra salada, viu, Gerardo? Daqui a pouco a gente volta. Ah, eu quero, né? E depois que eu descobri que a manga eu posso comer com parcimônia, né? Com tranquilidade, foi muito bom. Mas bom, hoje, colorindo aqui as telas do Muito Mais, um paraibano que começou a pintar em 1985. Eu estou falando de Luiz Tananduba. É isso mesmo, ele desenvolve uma pintura bastante expressiva, retratando o homem e o cotidiano da vida, do campo, de suas colheitas, da vegetação. É um profissional que realmente faz a diferença nas exposições, nas paredes, que mostram e traduzem. Vocês estão vendo aí no vídeo um trabalho sensacional dele, e é um profissional que está sempre muito próximo no debate com os grupos culturais que compõem a história de João Pessoa. É super amigo de outro grande gênio das artes plásticas paraibana, que é Alexandre Filho, que já esteve aqui conosco. Luiz está aí no vídeo, é um profissional que a gente só quer aplaudir. Pois bem, a gente vai agora dar uma conversada rápida com o Felipe Avelar, que vai falar um pouquinho do pôr do sol literário que vai acontecer, mais uma versão, mais uma sessão que vai acontecer agora quinta-feira. É isso, Felipe? Exatamente. Muito obrigado pelo espaço aqui no seu programa, é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente vai estar fazendo o lançamento deste livro chamado Interseções, Diálogos Interartísticos em torno da música, que será lançado no Pôr do Sol Literário, que acontece nesta quinta-feira, dia 19, às 17h30, na Academia Paraibana de Letras. Para o telespectador, eu vou explicar como é que funciona. Eu já fui a algumas sessões lá no Pôr do Sol Literário. Vários profissionais, todos eles ligados à área cultural, música, literatura, vão lá para informar, para lançar livros, para recitar muitas vezes, para tocar, cantar. E é uma sessão muito bacana. Foi criada por um grupo de profissionais da comunicação paraibana, entre eles Juca Pontes, Helder Moura e outros, que se reúnem sempre numa quinta-feira na Academia Paraibana de Letras e uma vez por mês. É um evento muito bonito que só enriqueceu a cultura paraibana, no centro histórico, notadamente. Poucas vezes saiu da Academia Paraibana de Letras, e que nessa semana Felipe Avelar vai fazer o lançamento de Interseções, Diálogos interartísticos em torno da música. Me fala como é viver tocando violoncelo. Você é membro da Academia da Orquestra Sinfônica? Na verdade, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Do curso de música? Do curso de música e do programa de pós-graduação em música. Este livro é um resultado do 2º Festival Internacional de Música de Câmara, que é um evento que a gente iniciou em 2017, que busca esse diálogo entre a música e uma outra forma de expressão artística. Sim. Na primeira edição, essa interseção se deu em torno da música e as artes plásticas. A cada concerto, a gente homenageou um artista plástico paraibano. Sim. E a gente tinha o quadro da noite. Antes do festival, na fase de organização, a gente passou um link do YouTube com a música, a obra principal daquele concerto, e os artistas escolheram um quadro já pronto, ou alguns pintaram uma obra nova baseada na música que estava sendo ouvida. No ano passado, a interação se deu entre a música e a literatura pensada de forma abrangente, e a gente convidou poetas, sociólogos, romancistas, filósofos,
inclusive um jurista. São sempre eventos com muita movimentação, não é isso? Exatamente. Colocando todas as vertentes da cultura em cena de uma forma... o que eu mais gosto no Pôr do Sol Literário é exatamente a descontração, que as coisas acontecem, a pessoa vai ali na tribuna, fala o que quer, diz e tem sempre quem esteja escutando. No caso específico aqui do lançamento, vai lançar aqui, vai autografar? Sim, com certeza. E nessa quinta-feira a gente vai ter, antecedendo o lançamento do livro, uma apresentação de um grupo artístico da UFPB, dirigido pela professora Sandra Aquino, que é violinista, e vão tocar uma das estações do compositor italiano Antonio Vivaldi. Muito bem, muito bem. O livro faz um retrospecto de como iniciou o festival, traz obras, uma obra de cada artista homenageado na primeira edição e todos os textos apresentados no ano passado. Vou mostrar aqui em específico esse trabalho. Eu não li, mas sei que é de Hermano José. Hermano José. E foi capa de um livro que eu editei algum tempo atrás. Hermano José, artista plástico paraibano, falecido há pouco tempo, mas que foi um grande revolucionário, um homem que defendia a natureza, que lutou muito pela ponta do Cabo Branco, né? Fazia com que toda vez que se fosse discutir havia um movimento intenso, e Hermano José é um homem que deixou saudades, mas deixou também um acervo maravilhoso de artes plásticas para a Paraíba e para o mundo, né? Estou aqui Só vendo. para destacar, o título desse quadro de Hermano José se chama Elegia. Elegia é uma música com caráter fúnebre. Essa pequena trecho musical que foi apresentado ainda há pouco se intitula também Elegia. Então, é dessa forma que as artes dialogam, elas interagem e a gente busca as interseções entre as diversas formas. E eu vou dizer mais, porque quando eu usei a fotografia, eu conversei muito com ele. Isso aqui ele retrata uma das ruas do centro de João Pessoa, Avenida Tabajaras, onde existiam esses ipês, né, que hoje já não tem, mas está no contorno do Parque Solon de Lucena, ali bem pertinho, porque a Tabajaras é bem pertinho. E aí eu fiquei muito impressionado, porque ele tem várias versões das ruas que ele retratou exatamente lá no início do século passado, que era quando ele era adolescente. Ele era uma figura muito incrível, de um conhecimento. Então, o que a gente quer instigar o ouvinte, né, quando vai a um concerto, essas relações entre uma obra de arte que ele visualizou antes de entrar na sala de concerto ou um texto que foi apresentado imediatamente antecedendo a performance musical. São essas conexões que o festival busca e a gente conseguiu registrar neste livro que é prefaciado pela reitora da UFPB, a professora Margareta Diniz, que é uma das grandes incentivadoras deste festival. Desse projeto, né? Exatamente. Muito lindo, muito lindo. Tá de altíssimo bom gosto. A capa, o conteúdo a gente está vendo que mostra o que a gente precisa ver, enxergar, saber, que é importante demais. O professor Marcos Alves também participa do Pôr do Sol agora. Exatamente, ele é um dos organizadores do livro. Sim. E autor também de poesias selecionadas que foram apresentadas no ano passado. Olha aí, lá vai Marcos recitar por aqui alguma coisa por lá, né? Exatamente, com toda certeza. Eu lamento muito que eu fiz o convite também, além do doutor Felipe aqui, eu tinha convidado Marcos Alves para ver, ele não pôde vir porque eu queria fazer esse encontro, né? O encontro do violoncelista e do poeta, para poder a gente fazer quase que um debate aqui. Não foi possível, mas vai ter oportunidade, eu tenho certeza. Com toda certeza. Quero agradecer sua presença, queria pedir que ficasse por aqui mais um tempo, porque a gente vai, provavelmente, diretor, um intervalo comercial e volta já já para conversar mais um pouquinho sobre inveja. Você tem perguntas sobre isso? Pois é, a gente vai tentar responder já já. Então, e a gente está de volta e hoje vamos conhecer o centro histórico de uma capital que é super bonita, que as pessoas normalmente nem se referem a ela. Estou falando de Teresina, a capital do Piauí. Veja que reportagem bonita. Estruturas que sobreviveram ao tempo e guardam a história de um povo com tradição. No Piauí, existem 18 desses grandes marcos que foram tombados pelo IPHAN. Na capital, estão localizados 5 deles: a Igreja São Benedito, a Ponte Metálica João Luiz Ferreira, a Floresta Fóssil do Rio Puti, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes e o conjunto arquitetônico do Pátio Ferroviário de Teresina. Será que estes são conservados? A resposta não é bem assim.
abençoando a capital do Sol na principal avenida da cidade, a Igreja São Benedito. O terceiro mais importante templo católico construído em Teresina está fechada há 3 anos e em reforma. A reforma vai passar por 3 etapas. A etapa estrutural, que olhar como é que está o prédio, como é que estão as paredes, como é que estão as torres. Depois nós vamos ver o teto, o forro, a pintura e a iluminação. E por último nós vamos ver as portas e o piso. O conjunto arquitetônico do Pátio Ferroviário de Teresina, que retrata a influência da ferrovia na vida da população, hoje está tomada por pichações e lembra o abandono. Passa despercebida por quem transita pela região. Com 13 hectares e 9.000 metros quadrados, o Parque Floresta Fóssil fica localizado nas margens do Rio Poti. Quem visita o local pela primeira vez sente o impacto do descaso. Não tem guias, falta sinalização e os banheiros estão em más condições, além de se encontrar ameaçado por ações humanas como incêndios e inchação. Conhecida como ponte metálica, a estrutura serve até hoje como uma rota para chegar à cidade vizinha, Timor, no Maranhão. Mas quando comparada com o passado, os anos roubaram muito de sua identidade com a falta de conservação. São mais de 50 anos de história ligada à fé, na grande igreja Nossa Senhora de Lourdes, que reúne a arte santeira da cidade. E por aqui, a conservação vem ainda a passos lentos. O IPHAN, que é responsável pela fiscalização e conservação destes espaços, informa que tem planos traçados para recuperar a história da cidade. Essa igreja, ela mantém dentro do seu acervo de arte religiosa são todos os componentes dos mestres de arte santeira. A arte santeira do Piauí, até o final agora desse ano 2019, já está sendo trabalhado o dossiê para se tornar patrimônio cultural do Brasil também, junto com a própria igreja que será tombada. Quem anda por Teresina pode observar o abandono e a falta de cuidado com a história da cidade. De acordo com a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, existem mais de 1.500 construções antigas do início do século XX, com características típicas da arquitetura piauiense que estão desaparecendo, seja por conta das demolições para dar espaço aos estacionamentos privados ou porque estão se deteriorando com o tempo ou ainda desabando. Sim, não existe nenhuma legislação que nem nossa, nem do Corpo de Bombeiro, nenhum nível que nos coloque na posição de fiscalizar se um prédio está na iminência de cair, algo assim. A gente trabalha sob demanda. Se houver uma denúncia, alguma coisa assim de perturbação à vizinhança, aí a gente atua. Mas não existe nenhuma fiscalização preventiva. A conservação de bens tão preciosos é uma missão que precisa ser cumprida. A conservação desse patrimônio, ela, junto com toda a sociedade, porque isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, porque não somente o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, mas é um bem do povo, é um bem de toda a sociedade. Então, essa é a missão, a preservação desse patrimônio. Olha, no início da matéria eu falei aí que o lindo Centro Histórico de Teresina, e é lindo mesmo. Mas hoje, com o encerramento dessa série de reportagens sobre os centros históricos das capitais nordestinas, uma constatação importante. Primeiro, o descaso. A gente assiste descaso em todos os centros históricos do Nordeste. É lamentável que isso aconteça. 2, a pichação dos prédios históricos.
outra questão que precisa ser cuidada, que precisa ser evitada, que precisa ter punição. Porque não é justo se restaurar um prédio para, logo em seguida, esse mesmo prédio, esse mesmo equipamento, sofrer a pichação de pessoas que querem ter a liberdade de expressão. É liberdade de expressão isso? Não é, não é? Então, a gente tem que ter cuidado com tudo o que nos rodeia. Nós temos equipamentos que são bem tratados, que são restaurados e que, no primeiro momento, alguém, em nome dessa liberdade de expressão, que é isso que a gente condena, porque isso não é liberdade de expressão coisíssima nenhuma, isso é mal-educação e falta de controle do poder público para punir quem vive depredando o que é de todos. A gente não pode deixar passar em branco. A gente tem que ter como base a educação e o cuidado com o que é de todos. É impossível se levar adiante projetos quando não se há restrição e se deixa para lá. A história de deixar para lá. Deixa para lá, não tem jeito não. Tem jeito para tudo nessa vida. Só não tem jeito para a morte. E para que essa morte não chegue logo, a gente vai voltar a Lidiane Moraes, que está ali já comendo a saladinha dela, causando invejinha boa para todo mundo, né? E aí eu quero, antes de passar a bola para ela, para saber, doutora Aline, essa história desse mito que existe das pessoas que dizem que vão para um restaurante japonês porque a comida é light. Porque pode exagerar, pode não, né? Não. Ai, meu Deus. Na verdade, a gente não pode exagerar em nada, como eu falei anteriormente, né? A comida japonesa a gente precisa ter muito cuidado, né? Realmente, porque pelo nome japonês, a gente acha que é uma comida mais leve, mas que na verdade ela não é leve, né? A menos que a gente coma apenas lâminas das proteínas, né? Do salmão, do atum. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado nos harumakis fritos, né? Porque são fritos no óleo. Precisamos ter um pouco de cuidado nos que está com o envolto arroz. E naqueles condimentos, nos molhos e tal, também que deve ter um valor... Muito. Ali a gente tem uma quantidade de sódio que ultrapassa a quantidade necessária para o nosso corpo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza uma quantidade de sal e a gente ultrapassa só em colocar aquele molho no nosso sushi. Mas se eu coloco light? Tem que saber, né? Tenho certeza que todo mundo em casa está fazendo essa pergunta. Isso, deixa eu te falar. Light, ele só tem 20% a menos de tudo que o normal te oferece. Então não é essa diminuição toda. Não é esse light todo não, né? Não. Então, para a gente ser feliz, voltemos às saladas. Vamos para a salada. Ela perguntou outra aqui durante o intervalo. Qual a diferença dessa e dessa em termos de ingredientes também e valores nutricionais? Tá, essa daqui é mais proteica, né? Por a gente estar consumindo frango. Sim. Essa salada aqui tem a mesma quantidade de folhas, as mesmas qualidades das folhas. Aqui a gente tem a castanha de caju, que também é riquíssima, é uma gordura poliinsaturada, que também é benéfica para o nosso dia a dia. Então, que a gente deve estar consumindo, né? Que são os ômegas 3, ômegas 6. Então, a gente faz esse mix. A gente tem a batata doce, que é o nosso carboidrato bom. Sim. E a gente tem um frango, que é hiperproteico, também muito benéfico para a nossa saúde. Tem que ter o velho batata doce e frango, tem que estar lá na dieta. Pode ser substituído, por exemplo, quando você fala frango. batata doce e frango, isso é muito assim. Isso limita as pessoas que querem fazer uma reeducação alimentar, né? A gente precisa, como profissional, ter uma cabeça mais aberta, porque os mesmos nutrientes que eu encontro no frango e na batata doce, eu consigo em outros tipos de alimentos. Então, se você já chega para fazer uma reeducação alimentar e já diz, ai, como é difícil, e você consome a mesma coisa, realmente vai ficar difícil, né? Então, a gente, como profissional, a gente tem um leque de outros nutrientes que a gente pode encontrar do mesmo gênero. Eu posso substituir a batata doce pelo quê, por exemplo? Eu posso substituir a batata doce pelo inhame, pelo cará, né? São carboidratos benéficos para nós. A batata baroa, que também hoje a gente já encontra em qualquer mercado. Então eu posso fazer uma batata baroa no forno, eu posso fazer uma batata baroa grelhada, eu posso comer uma batata baroa com frango ao invés de batata doce, né? Muita criatividade também, né? Sim, mas aí quando a gente está fazendo uma reeducação alimentar, a gente procura, compra, vê umas receitas legais. Ou até a gente mesmo na cozinha vai botando um ingrediente aqui, um ingrediente ali, até conseguir montar uma coisa bacana. Pois é, deixa eu te agradecer, Aline, pela sua vinda até aqui, né? Prazer pra todo mundo. A gente estava conversando, você além de nutricionista, trabalha com o quê? Faz grisa aí pra gente. Eu sou consultora nacional de segurança de alimentos pela BNT. É a única no Brasil, inclusive, Na viu? Paraíba. Na Paraíba. Dou consultoria em quase todos os restaurantes de João Pessoa pra gente cuidar um pouquinho da nossa parte de higiene sanitária. Olha aí, tá vendo, Gerardo? Temos
Grandes nomes aqui todos os dias. Grandes Muito mais. Muito mais sempre. Muito mais. Eu vou voltar aqui para o assunto inveja. Me fale uma coisa, doutor Felipe. Doutor Felipe não, doutor Ramon. Nós falamos de quem sente inveja, de quem inveja o outro. Sim. O outro que eu estou falando aí sofre a ação da inveja. O que fazer? Às vezes a pessoa fica tão abalada com aquele sentimento que chega e que causa algo tão forte e fica sem ação. Bem, nós temos limites. Eu não tenho um poder sobre o que você sente. O perigo está quando a sua inveja ela age para prejudicar de fato, com estratégias, ou no trabalho, ou de sabotagem, ou de injúria. Aí estamos realmente em outro nível, quando o sentimento passa para a ação. Aí, neste ponto, a gente pode recorrer até a expedientes jurídicos, de fato. Isso. O senhor falou aí do trabalho, porque a ação da inveja, para mim, que estou na minha vida aqui, é um olhar que nem a gente percebe, né? Sim. É um olhar que eu falo, uma ação. Mas no trabalho é um convívio, né? Do dia a dia e a pessoa ter que conviver com... E às vezes não consegue se desvencilhar. Isso é um grande desafio. Então, caberia a liderança da empresa, com a equipe de clima organizacional, de cultura organizacional, a sempre trabalhar com comunicação. E isso, na minha equipe lá da clínica, a gente trabalha muito com isso em empresas. Justamente a comunicação e a solidariedade entre os membros de uma equipe, para que as coisas não se tornem tão agressivas no trabalho que as pessoas adoeçam. A pessoa deve revelar para o chefe imediato essa sofrência, vamos chamar assim, né? Sofrência do colega com relação a ele? Bem, é importante que haja um espaço de escuta. Pode ser que não seja com o chefe imediato, pode ser que não seja. Seria bom. Isso. Mas, geralmente, quando uma empresa ela tem uma estrutura boa de gestão de pessoas, sempre vai ter uma ouvidoria. Isso, que alguém está percebendo, né? Isso mesmo. E caberia a essa liderança, a esse empresário, a lutar, trabalhar com um clima organizacional agradável. Porque se todos estão bem na empresa, a empresa vai lucrar mais. Agora, claro, não pode esquecer que há empresas que gostam de pôr metas em equipes, isso gera sempre uma disputa, mas que seja sempre uma disputa saudável. Isso vai depender muito da cultura, de fato. Em busca do resultado, e se o outro está olhando, porque fulano ganhou, eu não ganhei. Isso mesmo. Então, Lidiane Moraes está com alguma sugestão para agora? Tô sim, a gente chega para falar de moda, né? E por que não dizer, falar de negócios também. Vamos abrir espaço no nosso Muito Mais, como sempre, para falar de uma loja que está há 20 anos no mercado, fazendo a diferença. Gisélia Pronta Entrega. Lá você encontra moda feminina, masculina e modelos full size. Qualidade, variedade e os menores preços no atacado. Acesse e curte a página da Gisélia no Face, que é a Gisélia Modas. Tem o Insta também, que é a Gisélia Pronta Entrega. A Gisélia fica na Desembargador Souto Maior, número 200, aqui em João Pessoa, no centro da cidade. O telefone de lá, 3222-5459. Não perca tempo, viu? Aproveite a oportunidade de empreender, ser uma revendedora de sucesso. Agora, saindo do look e já indo para cuidar do cabelo, das unhas, eu tenho um recado especial para você também. São dois, um atrás do outro, porque é dica boa, é dica compartilhada, né? Vamos falar do Ed Beauty Salon, um dos mais modernos e completos de João Pessoa, tanto para homens quanto para as mulheres. Além do espaço exclusivo para as mulheres cuidarem do cabelo, da pele, das unhas, com melhores profissionais do mercado, o Ed Beauty Salon tem também uma barbearia, viu, meninos? Com modernas cadeiras que fazem massagem enquanto você corta o cabelo ou faz a barba. Além de deixar o visual aí renovado, sai relaxado, né? Tem muitas promoções, vai visitar, vai. Renovar o visual é sempre muito bom. Aceitar cartões de crédito, parcela também para facilitar a sua vida. O Ed Beauty Salon está localizado na rua Alfredo Macedo Brandão, 1263, no Cidade Universitária, em frente à SEAP. Visita o Instagram, vai, @EdBeautySalon ou liga para mais informações, 3235-4677 ou vai lá no WhatsApp, 98682-5494. A gente começa a semana, assim, segundona, já com o pé direito, trazendo dicas incríveis para vocês. Gerardo, contigo. Pé direito, figa, todo mundo tem uma forma de se proteger da inveja. E se existe, ou acredita nisso aí? Bem, como psicólogo, a gente tem que perceber qual é o mundo cultural do indivíduo. Se para ele é importante esse lado espiritual, isso funciona bem para ele. Isso. Mas se proteger, no caso, né? Sim, isso é uma sensação. Se essa sensação lhe traz benefícios, ótimo. Então, se vai ser com a figa, com
ramo de arruda ou com, sei lá, uma sessão de descarrego, Isso. seja feliz. Não há nenhum problema nisto. Não tem impedimento da pessoa tentar se proteger. Não trouxe prejuízo para você e nem para outra, hein? Tá ótimo. Porque também tem o fato de que há uma força psicológica, né? Que você, quando sofre esse olhar mal, vamos dizer assim, você se deixa levar pela sua psicologia, quer dizer, pelo lado psicológico. Isso, é o olho gordo, né? Então, isso fica naquela sensação, quando eu falei antes, de responsabilidade. Onde é que está meu locus de controle? Está interno ou externo? Se eu ponho o controle de minha vida externamente a mim, então os olhares dos outros têm poder demais sobre mim. Quando o locus é interno, não importa o que os outros digam, falem ou façam. Eu sou responsável pela minha vida, pelos meus atos. Então isso também tem uma influência em como eu vou encarar, como os outros me veem, como os outros me julgam. Sei. É incrível isso aí, porque você falando desse jeito, quando a pessoa se expõe, quando a pessoa não se expõe, se não se expõe, está se protegendo ali, porque pode até sentir, mas não deixa transparecer. Isso. Quando se expõe, se torna frágil e vulnerável, né? E a inveja, ela pode camuflar-se com desdém, como diz aquele ditado, quem desdenha quer comprar. Então, às vezes, a gente, não tem valor para mim. Na verdade, isso é uma inveja, que é uma maneira de eu enfrentar a inveja que eu sinto, é desdenhar um objeto. Então, às vezes de fato, quem desdenha quer comprar. Ou então, às vezes é a apatia. Eu não quero, nada me interessa, isso não tem nenhum valor para mim, eu sou indiferente às coisas. Então, às vezes, uma estratégia de lutar contra o meu sentimento de inveja é anular os desejos. Então, viver quase como um asceta, quase um monge. E, às vezes, a agressividade, que seria, de fato, a fase menos desadaptativa da inveja, que é quando eu parto de fato, para uma ação, ou verbal, ou até mesmo física. E isso, se você não conseguir se controlar, é algo que vai crescendo e pode terminar em algo mais catastrófico. E, neuropsicologicamente falando, a área do cérebro que é ativada pela inveja era da dor. De fato, sentir inveja dói, adoece, diferente da alegria. Se eu me solidarizo, eu sou alegre e fico satisfeito, mas a inveja, de fato, ela me adoece. Puxa para baixo, né? Isso mesmo. Você tem inveja, Lidiane Moraes? Tá aí comendo, né? Quem come não engorda. Porque tem gente que come, não sei para onde vai tanta comida. Se eu comer um pouquinho a mais, amanhã posso pesar até 1 quilo a mais na balança. Eu vivo me policiando. Hoje você tá feliz, hoje não tem açúcar, né? Hoje não estão me mandando provar, hoje não estão me mostrando comendo, né? Porque hoje é saudável. Tá vendo como as coisas acontecem, são bem positivas? Amanhã é croissant. Eu quero ver a diretora mandando comer aqui uns 10, para todo mundo ver em casa me chamar de gulosa. Tô ficando com fama de gulosa, viu? Ó, o diretor tá dizendo que vai querer amanhã. Ninguém come amanhã também, que hoje ninguém veio comer salada. O povo aqui se escala rapidamente. Muito! O senhor funciona como psicólogo, quer dizer, funciona como psicólogo é horrível, né? O senhor recebe, atende, pode dizer? Sim. Nossa clínica, nós somos uma equipe, Socorro Formiga, fica no Ecomedical, 4º andar. Sim, lá no Miramar, né? Isso, lá no Miramar. Então, nossa clínica é lá, temos uma equipe desde da criança, primeira infância, até o idoso. A primeira infância, na primeira infância já trabalha isso? Já, dependendo... Mas com problemas que já surgem, são identificáveis? Geralmente, pode ser agressividade, pode ser problemas de relacionamento, hiperatividade. Então, existe equipe com esse caráter mais infantil até o idoso e grupos também, com grupos terapêuticos. Tanto lá na nossa clínica, como tem grupos terapêuticos em empresas também. Então, me fala uma coisa, o senhor falou aí, idoso. Existe muita inveja entre os idosos que já estão tão vividos, tão... Bem... É só de querer ser mais novo. É um desejo bom, na verdade, né? Mas ninguém escapa, não importa a idade. A velhice não nos aperfeiçoa necessariamente. Então, eu posso ser um idoso extremamente cheio de defeitos. Ou posso ser um jovem já bem maduro. Exatamente para construir uma história de vida com esse sentimento que não é bom, é preciso ser cuidado realmente, não é isso? Importantíssimo cuidado. Eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que o assunto é bem palpitante, a gente discorreria muitos assuntos, a gente queria trazer mais exemplos, mas não permite que a gente entre com tanta profundidade num assunto que é tão difícil de ser enfrentado por tanta gente, né? Sim, difícil, mas é um primeiro passo, é importante essa parcelinha para que ele vá depois se educando e aprofundando mais. Pois é. Muito obrigado pela presença de você. Obrigado. Doutor, sucesso no Pôr do Sol Literário. Doutora Grise, obrigado pela presença aqui hoje, que fez Lidiane Moraes não comer nada calórico, não é isso? Ai, meu Deus. A gente vai ficando por aqui, o Muito Mais de hoje. Amanhã volta, 1h40 da tarde, cheio de novidades para você. Até amanhã.